O candidato a prefeito, à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, diz que vai construir o prédio mais alto do mundo em São Paulo. Isso mesmo, ele vai construir um prédio que vai superar Burj Khalifa. Imagina, 828 metros de altura já tem Burj Khalifa. Ele está propondo 1 quilômetro de altura. Você tem noção do quanto alto é isso? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo, que vem para contextualizar toda essa polêmica que está sendo gerada em torno do candidato à Prefeitura de São Paulo. Este projeto monumental pretende transformar a cidade num ícone de inovação e progresso. E essa é a proposta do candidato. O edifício seria um símbolo e atrairia investimentos estrangeiros, como propriamente a China, até mesmo os Emirados Árabes poderiam se interessar em participar desse investimento aqui na cidade de São Paulo. Conforme as palavras do Pablo aqui no portal O Povo, abre aspas, Pablo Marçal, o prédio não é só uma obra de engenharia, mas um marco que pode transformar a economia e a imagem da cidade. Ele quer levá-lo à periferia, criando empregos e descentralizando o desenvolvimento de São Paulo. Parece uma proposta realmente inusitada e está pegando muita gente de surpresa. Os especialistas estão criticando o empreendimento devido ao alto custo de investimento. A estimativa é que ele supere mais de $1 bilhão. Só para você ter noção, o Burj Khalifa, que demorou 6 anos para ser construído, uma obra até que rápida pela magnitude desse empreendimento, custou $1,5 bilhões. Então isso iria exigir não só um investimento alto, mas também uma parceria público-privada, que é a proposta que o candidato traz para a mesa, para que isso seja viável, fora as intervenções que seriam necessárias dentro da máquina pública para alteração de legislação, né? Então teriam que ter votações nessas propostas de legislação, porque São Paulo hoje existe algumas limitações para a verticalização de prédios nessa envergadura toda aí. Mas vamos lá, será que realmente isso é viável? Será que faz sentido fazer um investimento deste tamanho na cidade de São Paulo? O que isso provocaria? Qual é a oportunidade que está por trás disso na periferia? Por que não na Zona Sul, né? Vamos levar para a Zona Norte? E como é que será que isso vai impactar a cidade? Será que as pessoas realmente acreditam que esse é o melhor investimento para São Paulo, ou é apenas mais uma estratégia de marketing para chamar atenção? Então, para fazer esse paralelo, eu resolvi dar uma analisada no projeto de Burj Khalifa, né, Dubai, Emirados Árabes, para que a gente entenda todos os traumas, as dificuldades que foram enfrentados, os desafios, as oportunidades e que podem ser enfrentadas aqui na cidade de São Paulo também. Então, só para você ter ideia, o Burj Khalifa ele tem 828 metros de altura. Nós estamos falando que nós vamos fazer um prédio de 1 quilômetro, tá? O Burj Khalifa tem 163 andares, são 163 andares de altura. Levou mais de 6 anos para sua obra ser concluída, investimento total de $1,5 bilhões e essa obra foi finalizada em 2010. Hoje, para manter esse prédio funcionando, ele custa em torno de 5 a 6 milhões de dólares por mês, na ordem aí mais ou menos de 30 milhões de reais, para que a gente só tenha o funcionamento dele em perfeitas condições de uso. Imagina só, 30 milhões de reais por mês é um prédio por mês. Se você fizer a continha versus o investimento, vamos imaginar, em 30 meses, 27 meses aproximadamente, o custo de manter o prédio é o equivalente ao investimento de um Burj Khalifa a cada 27, 30 meses, ou seja, eu teria em 10 anos aí construído já mais 3 prédios só para manter esse prédio em funcionamento. Olha, são 6,4 milhões de pessoas entrando por ano nesse prédio. Se você pesquisar, você vai achar até mais, dá um pouco de 8,6, 8,7 milhões. Mas eu fiz uma análise aqui sobre os funcionários e os turistas. Por dia, estima-se que são mais de 12 mil funcionários entrando no prédio e 5 mil turistas, né? Os dados disponíveis hoje demonstram que esse tipo de empreendimento ele tem uma alta circulação de pessoas, o que gera o seu entorno também alta demanda por serviços e fornecimentos de produtos para essas pessoas que vêm visitar este prédio, que passa a ser um monumento, realmente um ícone na cidade que ele está sendo implantado. Só para você ter ideia dessa proposta, o quanto ela é ousada, esse novo prédio proposto por Pablo, ele vai superar em 172 metros de altura o Burj Khalifa, tá?
O prédio mais alto de São Paulo hoje é o Infinity Tower. Ele possui 189 metros de altura, ou seja, é quase a diferença de altura do Burj Khalifa para o prédio que o Pablo Marçal está propondo. Ele supera praticamente, ele é quase o tamanho, na verdade, do prédio mais alto que já existe em São Paulo. Ou seja, para que se atinja 1 quilômetro, nós vamos ter que fazer um prédio 5 vezes mais alto do que o prédio mais alto de São Paulo hoje, atualmente. É uma iniciativa muito ousada. Agora, para que nós possamos nos aprofundar, quero fazer uma breve análise sucinta, sobre Dubai. O que nós podemos tirar de benefício de Dubai com a implementação do Burj Khalifa, que São Paulo pode aprender e pode se beneficiar, ou os desafios que São Paulo vai enfrentar por não ter as mesmas características que Dubai tem. Temos que lembrar que Dubai foi uma cidade planejada, e é ainda uma cidade planejada com base na previsão da construção de arranha-céus. Não é o caso de São Paulo. Então os aeroportos estão preparados, as ferrovias, no caso os metrôs estão preparados, as estradas estão preparadas, Toda uma rede de suporte de energia, de água está preparada para receber esse tipo de investimentos, a quais não se para, não vão se parar os investimentos no Burj Khalifa. A ideia de Dubai é continuar crescendo e cada vez mais potencializando esse tipo de investimento na própria região. São Paulo vai ter que enfrentar esses desafios, as vias congestionadas, o metrô já está superlotado, apesar de a gente ter uma vasta rede de distribuição de transporte subterrâneo, os metrôs eles têm a sua própria limitação. Nós temos uma limitação do transporte aéreo, porque um equipamento desse que atrai turismo vai ser necessário um ajuste em todo o sistema aéreo para receber mais turistas na cidade, porque são muitos visitantes para conhecer não só mais a cidade, mas também esse tipo de investimento. A cidade precisa se adequar. Então não estamos falando só que nós vamos investir num prédio, vamos construir um prédio nessa magnitude, desse tamanho todo, e vai ser só esse investimento necessário. Não. Quando a gente fala que nós vamos pegar um investimento, construir um prédio de R$1 bilhão, toda uma economia é gerada em torno desse prédio, mas também essa economia só se faz sustentável se houver outras iniciativas, se as estradas forem adequadas, se os aeroportos forem adequados, se o comércio na região for adequado, se o serviço for adequado. Então realmente será necessário uma parceria público-privada para que isso aconteça, porque a gente já sabe das limitações que todos os governos têm em implementar ações deste tipo. Quando a gente pensa em São Paulo, se nós pensarmos que vamos botar esse equipamento na Zona Norte, por exemplo, nós precisamos entender, primeiro, olha qual o tamanho do terreno necessário para construir esse tipo de empreendimento. E vá que nós encontremos esse terreno, um terreno fantástico. Ele possui infraestrutura no local para poder receber o saneamento, para poder receber toda a água potável, a energia. Legal, tem tudo isso de fácil acesso, isso está roubando de algum lugar. Será que a cidade não está em escassez dessa infraestrutura? Se não está, ótimo, vencemos mais um passo. Mas a infraestrutura de transporte urbana, os ônibus, o metrô, todo o sistema de logística que precisa para se atender à construção desse prédio e também sua operação. Então veja bem, pode ser que a gente escolha um terreno muito bem localizado, mas quando a gente olha a infraestrutura, ela não está adequada, então tem que mudar esse terreno de lugar. Então tem que escolher um outro terreno onde eu tenho mais facilidade com infraestrutura. É primordial a infraestrutura. Então vamos lá, imagina, são mais de 900 empresas no Burj Khalifa que trabalham, atuam dentro, fora os funcionários todos que tem dentro desse tipo de empreendimento. Então, se nós estivermos falando em São Paulo, talvez isso supere mais de 1.000 empresas dentro deste empreendimento. Então imagina o volume de veículos, volume de circulação de pessoas. Então quando nós falamos em infraestrutura, é necessário pensar que se o entorno onde vai ser proposto esse tipo de empreendimento comporta, o que seria adequado é já levar esse equipamento para um lugar que já comporta esse tipo de interação, para que você tenha o mínimo possível de intervenção para poder viabilizar isso, porque senão você alonga demais o prazo. Não é o caso da proposta. Quando você está falando em levar para a periferia, possivelmente, a não ser que você vai pegar uma via que
já foi prevista para isso, ou nós vamos colocar isso lá próximo ao Rodoanel, que já tem uma projeção de volume de veículos alto, mas também já está calculado dentro de uma demanda, né? Talvez você leve e resolva um problema, eu resolvo o problema viário, mas aí eu começo muitas vezes a ficar longe de repente de um aeroporto, eu não tenho sistema de saneamento, sistema de energia, então vão se aparecer outros problemas a serem resolvidos. Vai ser necessário um estudo mais aprofundado da escolha desse local, levando em considerações quais as intervenções em menor quantidade, no local, qual é a área adequada a qual eu vou ter menos intervenção em infraestrutura. Não sendo possível, por conta também da verticalização, porque é um prédio muito alto, vai ter que se optar em levar essa infraestrutura para lá. Então, o custo ele vai além desse 1,5 bilhão de reais, exatamente para poder levar esse suporte todo até onde será edificado esse empreendimento. Agora, uma grande diferença que Dubai tem é que ele é um hub de investimento, né? Um hub financeiro global. Ele possui hoje um ambiente propício com incentivos fiscais para atrair empresas para a região. E que São Paulo vai sofrer um pouco com isso. Pode ser que com a ação do prefeito a cidade consiga rever alguns projetos, principalmente o plano diretor para permitir essa verticalização do empreendimento, mas também incentivos para que as pessoas escolham estar perto desse projeto, para que as empresas escolham investir aqui no Brasil, para que as empresas escolham investir no empreendimento. Então será muito importante entender que a Dubai já tem e foi pensado nessa característica de ser um ponto de atração. Você tem toda uma questão também que Dubai está no Golfo Pérsico, de frente para o Oceano Índico, uma vista maravilhosa, permanente, porém no deserto, né? Tudo aquilo que a gente viu foi construído sobre o deserto, precisou-se de muita engenharia para construir toda aquela maravilha que está sendo cada dia mais edificada na região dos Emirados Árabes Unidos. São Paulo, por outro lado, é o centro financeiro do Brasil, com uma carga tributária exorbitante e algumas políticas públicas que não facilitam investimentos aqui na região, e também com histórico de instabilidades e crises financeiras. Então esse é um outro desafio que o empreendimento irá enfrentar. Hoje, quando a gente leva em consideração Dubai, ela não é só atraída por Burj Khalifa, ou seja, não é só o prédio Burj Khalifa que atrai, né? Você tem várias outras atrações da cidade, o próprio aeroporto da cidade já é uma grande atração, né? Um mega aeroporto, é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, né? Então você acaba aqui criando todo um ecossistema para passeio, lazer, negócio, empresas, as pessoas optam por estar lá, né? Quando nós vimos para São Paulo é um centro financeiro, realmente você não tem a facilidade de acesso, pode ser que o prédio tão alto você consiga até ter a vista da Baía de Santos, ali do porto, lá na região de baixo, né, das outras praias, mas você vai estar distante aí a quase 1 hora do mar ainda. Então a capital existe alguns atrativos, mas seriam os atrativos gastronômicos, os atrativos de entretenimento, os atrativos de lazer num dia a dia que você não tem contato com a areia, contato com o mar ou contato com qualquer outra atividade que seja, por exemplo, com a parte verde, que São Paulo precisa crescer muito para que ela vá além do Parque Ibirapuera. Um outro ponto que a gente já comentou aqui, Dubai também possui legislação favorável a esse tipo de edificação, a esse tipo de investimento. O que Pablo Marçal irá enfrentar vai ser na Câmara uma batalha para conseguir alterar esse plano diretor e superar esses desafios. Eu acho que o principal desafio é onde colocar esse prédio, né? Primeiro, para que esse setor seja realmente beneficiado. Só que quando você libera determinado setor, determinado prédio, as empresas, as incorporadoras, construtoras locais também vão questionar por que não tal setor que tem mais condição do que outro. Então você passa a enfrentar outros desafios com interesses particulares para que seja liberado em outros setores essa verticalização também, né? Você tem um problema que eu acho que é o mais sério, né? Nós temos uma limitação do sistema aéreo, um prédio de 1 km de altura, nós estamos
de um lado na Serra do Japi, do outro a Serra do Mar embaixo, né? Mais à esquerda tem a Serra da Mantiqueira. São Paulo está circundado por várias serras, e botar um prédio no meio você vai limitar ainda mais a circulação de aeronaves. Então você tem os cones de aproximação, na zona sul você tem o aeroporto de Congonhas, na zona norte, logo atrás, em Guarulhos, você tem o aeroporto de Guarulhos, você tem o Campo de Marte aqui mais embaixo, você tem outro aeroporto próximo em Sorocaba. Então tem que ser muito bem estudada a localização. Veja que você cria um mosaico quando eu falo de bom terreno, um terreno que vai suportar esse prédio, um terreno que vai estar adequado à infraestrutura viária, mas um terreno também que tem que se deslocar das vias aéreas, né? Ou seja, de que não vai entrar em colapso, porque pode reduzir, por exemplo, dependendo do posicionamento, o número de voos para o aeroporto de Congonhas, né? Devido à mudança de novas vias, à criação de novas vias para poder prever esse tipo de equipamento. Então veja, a primeira briga que vai ser enfrentada por Pablo Marçal vai ser uma briga jurídica, de prever, né, além da escolha do terreno, de prever essas alterações de forma que consiga beneficiar a construção desse edifício e, consequentemente, por efeito colateral, outros empreendimentos que vão estar em torno dessa região. Agora, no momento atual, uma coisa que chama muita atenção, acho que o Pablo já deve ter visto isso, nós temos um contexto geopolítico, né? Então, esse ambiente econômico que nós temos em Dubai, hoje se tem muito mais segurança para as empresas trazerem recurso e investirem, apesar dela estar numa zona de risco, né? Mas comparado às instabilidades que a gente tem políticas aqui, até estamos vendo seriamente discussões aí de Starlink, X, aplicativo X, né, antigo Twitter, né, com o Alexandre de Moraes, e a gente vê essa batalha onde as empresas que estão lá fora estão olhando para o Brasil e pensando assim, será que eu vou entrar nesse país onde de repente pode se virar uma Venezuela, pode se virar uma Bolívia? Não estou muito confortável com isso. A gente viveu durante muito tempo os momentos de estabilidade, né? Quando eu falo muito tempo, períodos curtos, mas nos últimos 15 anos nós estamos vendo essa estabilidade muito flutuante, o que deixa os investidores estrangeiros com a pulga atrás da orelha. Um dos grandes benefícios que esse empreendimento pode trazer é o estímulo à economia local. E ele pode ser micro-regionalizado, né? Mas ele vai impactar a cidade de São Paulo como um todo e também o estado de São Paulo. Então, porque até o Brasil, né? Muitas empresas vão começar a fornecer produtos que vão chegar até esse novo empreendimento. De uma maneira mais simplista, quem está do lado é como uma gota de pedra, né? É como uma pedra jogada na água, na verdade. Você joga, ela vai gerar uma onda mais forte quem está do lado e sucessivamente vai impactar um todo. Então, São Paulo, por ser a base financeira e econômica do Brasil, ele já por si só já é um ponto positivo para que esse empreendimento seja construído em São Paulo, o que pode fazer com que muitas empresas que estão já na região queiram migrar para esse empreendimento e novas empresas queiram chegar na cidade exatamente pela demanda que foi criada por esse equipamento. Hoje, São Paulo tem pouca oferta de turismo voltado para visitação de prédios icônicos, né? Se teve muito na década de 80, 90, quando a gente falava de Edifício Itália, como a gente falava de Copan. São Paulo já foi durante muito tempo, né, o atual prédio da Prefeitura, Estação da Luz, né, vários outros prédios icônicos, né, foi referência até mesmo mundial pelo padrão de construção. Porém, a sua relevância foi se perdendo ao longo dos anos, aonde Miami superou, Dubai superou, Singapura superou, China superou, né? E nós realmente estamos precisando de uma reciclagem. E essa reciclagem pode ser que seja provocada exatamente por um tipo de iniciativa desse empreendimento que pode abrir portas para quem já está ali há muito tempo pensando em como explorar melhor esse mercado na cidade de São Paulo. E o turismo pode ser uma base sólida, porque um equipamento desse movimenta esse turismo voltado para a parte de arquitetura, para a parte mesmo, se for um prédio voltado para a parte financeira, se for um prédio voltado para a parte de tecnologia, para a tecnologia, se for um hub de conexões de negócio e inovação, para todas essas áreas em conjunto, criando essa sinergia. Um outro ponto importante é que esse prédio viraria realmente um símbolo de transformação.
principalmente para o governo, né, na prefeitura de Pablo Marçal. Se isso for viabilizado, ele vai colocar um marco em São Paulo e o seu nome vai entrar para a história como aquele que falou e fez não só a transformação que as pessoas estão acreditando na prefeitura de São Paulo, mas a transformação no turismo da cidade, transformação na economia da cidade, porque ele conseguiu realmente viabilizar um projeto que vai além das iniciativas do poder municipal, tá? Ele vai precisar de força do Estado, ele vai precisar da força da União e principalmente da iniciativa privada. Uma coisa que a gente pode levar também em consideração é fazer um paralelo e um comparativo com o que aconteceu em Balneário do Camboriú nos últimos 20 anos. Você pode perceber, se você já conhece a cidade, que a cidade sofreu um índice de verticalização grande e a cidade também não estava preparada em termos de infraestrutura. Porém, os seus prefeitos subsequentes perceberam que seria necessário para que a cidade pudesse continuar crescendo, que seja melhorada a infraestrutura. Então foram feitas adaptações, a cidade está sofrendo um grande crescimento com isso, né? Nós temos propostas de prédios altos a serem edificados, né? Nós já temos os 2 prédios mais altos do país na cidade de Balneário de Camboriú e a sua cidade ainda tem alguns gargalos, né? Quem acompanhou o último Réveillon sabe o caos que a cidade sofreu porque foi visitada por muitas pessoas. Naquela época ela não estava preparada para isso, mas essas coisas acontecem, as pessoas criam iniciativas, os problemas surgem, a partir dos problemas surgindo você tem que criar soluções para mitigar que eles não voltem a se repetir. Então sempre vão surgir problemas, a questão é o que você vai fazer com o problema quando ele surgir na sua frente, né? Você vai ignorar ou você vai criar uma solução para lá na frente aquele problema virar uma oportunidade. Cabe dizer que no caso de Balneário ele se beneficia com a vista mar, com o lazer, o final de semana, a interação, e ali hoje é símbolo de empresários que tiveram sucesso e conseguiram adquirir as suas mansões nas alturas, né? São Paulo é um pouco diferente por ser um centro econômico. A ideia é que se crie um motivo para essa centralidade acontecer em torno desse empreendimento. O empreendimento por si só, ele não vai consolidar a estrutura, ele pode ser um prédio que ele fique vazio, ele precisa de um conceito e de uma vocação. Então talvez seja necessário ter um plano mais abrangente do que só o prédio, mas criar polos e centros comerciais que vão solidificar, ou seja, dar mais perenidade para esse empreendimento a médio e longo prazo, para que assim como o Balneário se beneficia com o mar, né, quem está em torno desse prédio se beneficie com o próprio ecossistema que vai ser criado com essa proposta. Como eu falei, eu acredito que o maior embate que o Pablo vai enfrentar nisso não é nem a viabilização técnica ou financeira desse empreendimento, mas a viabilização, né, geopolítica, política e econômica como um todo. Primeiramente vai ser vencer essa barreira do plano diretor, que não vai bater só na prefeitura, mas vai bater, como eu falei, assim, na ANAC, na FAB, por uma questão aérea, vai bater nos órgãos ambientais também, né? Então vai ser necessário várias reuniões, várias atuações políticas, várias parcerias, várias concessões para que essa iniciativa ela consiga solidificar a legislação e a permissão para que esse empreendimento seja viável. Isso sendo viável traz um impacto até social, né? Então você consegue, dentro de uma política pública adequada, fazer planejamentos para que essa intervenção em determinada área ela também gere benefícios para a comunidade local, não só o emprego, mas também moradia, também infraestrutura, também saneamento, também energia, porque isso você gera através dessas parcerias, onde você gera propulsores. Então a empresa ela entra, ela faz determinada ação com base no benefício de um resultado financeiro futuro, mas ela se faz necessário uma contrapartida para compensar todo o impacto, tanto ambiental como social, que vai ser gerado em torno daquele empreendimento, para que esse impacto seja positivo, seja convertido em ações positivas. Isso é possível sim ser feito se tiver alguém de capacidade intelectual, entendimento da legislação e boa vontade para fazer isso. A 4 mãos, a 5 mãos, a 6 mãos, quantas mãos for necessário, é um projeto que é viável. O problema é sempre o tempo, porque muitos podem não ter interesse, enquanto poucos podem querer que aquilo viabilize. Então, quando tiver essa guerra de braços, essa corda puxada de lá e para cá, nós não vamos ver esse projeto sair tão facilmente. Eu acredito o oposto, que como ele tem provado aí na campanha e também nos seus dias de batalha para estar à frente da Prefeitura de São Paulo, uma vontade e Deus do lado,
é possível vencer essa batalha. Só que quando a gente fala em polêmica, eu vou levantar uma polêmica aqui, porque eu não sei se Pablo quer fazer o prédio mais alto do mundo ou se na verdade ele quer fazer o prédio mais alto do mundo na atualidade para provocar São Paulo a entrar nesse eixo, né, ou ter a atenção do mundo para a cidade de São Paulo como um todo. Por quê? Porque esse prédio pode ser que ele nasça já não sendo o prédio mais alto do mundo. Já tem a previsão da construção do prédio de 1 quilômetro, que na verdade já está em construção desde 2013, que é o Jade Tower, né, que está prevista na Arábia Saudita. É um luxuoso prédio de escritórios que planeja ser o prédio mais imponente e luxuoso do mundo. Que cabe a pena você, Pablo, dar uma pesquisada, acredito que você já pesquisou sobre esse prédio, para que você de repente faça 1.001 metros. Só que ainda tem mais uma surpresa. Não tem jeito, Dubai já está planejando um prédio de 1.300 metros de altura, o Dubai Creek Tower, que está em planejamento, e a previsão que ele se inicie as obras aí por meados de 2026. Então, assim, é uma iniciativa bacana, é uma iniciativa icônica para o Brasil, coloca o Brasil no turismo, né, da parte arquitetônica dos grandes arranha-céus e engenharia também, mas vai ser difícil ser o maior do mundo. Provisoriamente pode ser que se consiga. Se o Jade Tower ficar pronto com 1.000 metros, podemos fazer com 1.001, 1.010, 1.020 metros, que aí é fácil superar ele, mas logo em sequência já tem a projeção aí, né, do Dubai Creek Tower. Agora, para resumir esse vídeo, eu acho que o Pablo não é bobo, ele acredita realmente no que ele está falando, sabe dos desafios, é do mercado imobiliário, investe no setor há muito tempo, mas sabe, como qualquer outro investidor de grande porte, né, que um empreendimento desse nível não se faz sozinho. Então você já deve ter visto em várias entrevistas dele que ele está já associado ou está se associando aí com a FG para a construção do Trump Tower em Balneário do Camboriú, que está previsto com 509 metros de altura na Barra Sul, que também é em parceria com o Luciano Yang. Eu não sei se ele vai ser sócio, se ele vai ser um investidor, mas a princípio já existe uma aproximação para ter um entendimento, porque é uma coisa que a gente sempre fala: se você não sabe determinado conhecimento, vá atrás de pessoas que têm esse conhecimento que você precisa, pague se for necessário, alinhe valores, postura, caráter, conduta, para que você não se envolva com parceiros errados, independente do tipo de investimento. Esse investimento é um mega investimento, então qualquer um pode colapsar entrando no investimento desse, né, se não estiver bem preparado, se não tiver servido de pessoas sérias, honestas e capacitadas para fazer. Mas é o primeiro passo. Quando ele opta por se aproximar e conhecer e entender, ele está falando para as pessoas: eu quero saber como eu faço, eu quero fazer. E a gente já viu que quando ele bota na cabeça que quer fazer, ele tem feito, não está aí se candidatando a prefeito de São Paulo. E como ele sempre está falando, eu já sou o seu atual prefeito em 2025, não é diferente. Ele acredita no que faz, e as pessoas que de fato acreditam no que faz, elas conseguem potencializar. Saiba que o mais importante de tudo não é você só acreditar, você precisa estudar, se aprofundar e admitir que você vai cometer erros, mas se você estiver cercado de boas pessoas e tiver uma conduta adequada, você corrige esses erros e performa ao ponto de ter resultado. Então a minha visão é: esse empreendimento pode ser viável sim, ele vai exigir um esforço muito grande do Pablo para que isso seja implementado. Agora, como eu faria? Toda iniciativa nova, todo empreendimento novo, ele vai ter a opção de enfrentar os conflitos locais já pré-existentes. Então, para mim, eu acho que uma das melhores soluções seria escolher uma zona que pudesse ser criada do zero. Então, está falando, olha, nós estamos falando da performance do Rodoanel no setor norte. É um setor que já está servido por montanhas em volta dele. Então, de repente, será que a gente colocar naquele setor, aproveitar o Rodoanel e já prever que eu realmente vou ter que levar a infraestrutura elétrica, vou ter que levar a infraestrutura de água, vou ter que levar a infraestrutura de energia, e prever que eu possa explorar todo esse ecossistema também ambiental em torno do prédio, talvez possa ser uma oportunidade de levar o prédio para uma região aonde não esteja
tanto problemas já implementados. Porque seria bacana eu pegar um terreno na Zona Sul, demolir uma quadra toda e implementar, mas tem todo um sistema já implementado em volta daquilo que as outras estruturas se beneficiam. Então, quando você entra, você consome parte daquele recurso para lá, então você tem que adaptar não só o seu empreendimento, mas toda uma rede, um ecossistema que já está implementado ali. Então, talvez criasse um polo de negócio fora, dentro da cidade de São Paulo, mas fora desse eixo principal, criando uma nova vertente de desenvolvimento e realmente levando emprego, levando moradia para o entorno desse empreendimento, levando comércio e trazendo uma nova vertente de crescimento para São Paulo, além da Paulista, além da Zona Sul, além das regiões que já são desenvolvidas para cidades. É só uma orientação, e se me perguntar se eu toparia esse desafio, é claro, adoro o desafio de inovar, adoro o desafio de criar, e está lançado aí essa proposta. Se fizer sentido, estou à disposição para ajudar nessa iniciativa, viu, Pablo? Estou à disposição para te ajudar nessa iniciativa e nas próximas futuras que venham do setor e do mercado imobiliário. Um abraço para você que assistiu o vídeo, espero que faça sentido para você. Torço por Pablo lá na cidade de São Paulo, espero que ele seja vencedor nessas eleições, E vamos ver os próximos passos do desenrolar dessa política aqui no Brasil, que não é simples. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilha, faça chegar ao máximo de pessoas possível. Deixa seu comentário aqui se você é a favor, se você é contra. Para mim não importa, a ideia não é isso, a ideia é só fazer uma comparação sobre a viabilidade desse empreendimento, uma forma bem simples, sucinta, como eu falei, não aprofundei nas questões técnicas do empreendimento, mas não deixa de seguir o canal, porque nosso foco é o mercado imobiliário e espero que esse conteúdo seja relevante para você.